Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hoje a gente começa a estudar o livro de Romanos, essa carta maravilhosa, onde muita gente já foi convertida pelo Espírito Santo ao ter contato com essa carta inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo. Vou citar aqui dois, pelo menos, Martinho Lutero e Santo Agostinho. Muito bem, eu gostaria que você pegasse, depois de assistir, se você gostar, pega esse vídeo, pega esse link, compartilhe com outras pessoas, porque compartilhar a palavra de Deus é algo maravilhoso, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve, aperta no botão se inscrever, clica no sininho para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai produzindo aqui no canal. Vamos nessa comigo? Vamos juntos? Já para a Bíblia? Bora! Vamos ao versículo 1. Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele quem? Por Deus, de antemão por meio dos profetas, nas Escrituras. Acabei lendo 1 e o 2. A palavra servo aqui no grego é doulos. Doulos significa escravo. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho um mestre, eu tenho um senhor, eu estou debaixo de uma autoridade, eu não estou indo no meu nome, eu estou indo no nome do meu Senhor, Jesus Cristo. Eu sou doulos dele, eu sou servo dele, eu sou enviado por ele. De mim mesmo eu não tenho nada, mas eu vou levar a vocês algo que ele, Jesus, me mandou dizer. Eu sou escravo de Jesus Cristo, eu faço a vontade dele. Que coisa linda, né? Ele podia se apresentar de outra maneira, né? Se exibindo, falando de títulos, falando de formação acadêmica, falando de preparo cultural, até porque ele tinha muito, mas ele não fez nada disso. Ele se humilhou imitando o seu mestre, sendo humilde como seu mestre era e é, humilde de coração, Jesus, e ele se apresenta dessa maneira aos irmãos da igreja de Roma. E é muito interessante que ele diz a frase: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Perceba que não há nenhum glamour quando Paulo diz isso. Sou apóstolo de Jesus Cristo. Paulo vê isso como um serviço, porque quando você entende o evangelho não cabe mais espaço para pensar em glamour, com rótulos, com títulos. E aí você tem a liberdade e você fala com humildade: eu sou apóstolo. O que é isso? Eu sou enviado, eu tenho uma missão a ser cumprida, o meu mestre me deu uma missão, me deu um propósito, me deu uma boa notícia para poder levar. Eu não tenho notícia nenhuma para dar, só tenho coisa ruim para falar, mas de mim, mas dele, eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês, Igreja de Roma. Pois eu repito, eu sou apenas um simples portador de uma excelente notícia. Eu sou um repórter de Deus que vou passar a informação de Deus de forma imparcial, não vou emitir minhas opiniões, vou entregar do jeito que ele mandou, porque é assim que Paulo agia. Ele entregava a revelação de Deus, a palavra de Deus, para que houvesse a educação espiritual na vida da igreja, para que a igreja fosse educada do menor ao maior através da palavra do Senhor. E nós precisamos ser educados estou falando no sentido espiritual, pela palavra de Deus, para nós entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a gente só vai entender isso se a gente estudar a palavra de Deus. Veja, Paulo não foi chamado para entregar uma opinião. Opinião, ele tinha várias. Opinião eu tenho, você tem um monte de religioso que tem opinião diferente. E até se engalfiam aí e atrapalham muita gente a entrar na porta que vai para o caminho da vida. Como Jesus disse aos fariseus: fariseus,
vocês são uma derrota. Vocês ficam na porta, atrapalham, não entram e atrapalham quem quer entrar. Então, assim, isso aí é tipo de fariseu, que só tem opinião. Paulo não era portador de opiniões. Paulo, não que ele não pudesse raciocinar, pensar e falar, não, mas não é isso que eu estou dizendo. Paulo era portador de uma boa notícia, ele tinha um compromisso com a boa notícia. E a boa notícia é a mensagem do Evangelho que Jesus Cristo mandou ele escrever para que nós, hoje de posse dela, nos posicionemos e andemos conforme a vontade de Deus. A boa mensagem não era sobre Paulo, não era sobre a religião de Paulo, não era sobre os costumes de Paulo, não era sobre o ponto de vista de Paulo, nem a vista de um ponto através de Paulo, de jeito nenhum. A boa notícia, ela era sobre Jesus, não era sobre Paulo. Meus irmãos, Evangelho não é sobre mim, não é sobre minha igreja, não é sobre as minhas vontades. O Evangelho de Jesus são as doutrinas, a sã doutrina. Lê o livro de Mateus, vai aí na playlist do nosso canal que fala sobre as doutrinas que Jesus ensinou no capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte. Pelo menos ali estão as doutrinas elementares, iniciais, introdutórias para todo aquele que, ao conhecer o Evangelho, ao conhecer Jesus Cristo, começa a ter contato com a cosmovisão de Deus, a visão de realidade que Deus tem e quer que nós tenhamos também. Então Paulo, ele é o portador desse tipo de mensagem sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, não é sobre nós. Então nós temos que nos esvaziarmos de nós para poder entregar a boa mensagem do Evangelho. Senão dá tudo errado, fica misturado. Aí é igual óleo e água, não dá certo. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é o tipo de notícia que mais mexe com você? Policial? Política? Economia? Entretenimento? Todas essas são interessantes. Mexe comigo também, mas a que mais mexe comigo é a mensagem do reino dos céus. E essa deveria ser a mensagem que mais deveria mexer com toda a humanidade. Então essa notícia é a notícia que mexe conosco. Essa é a maior de todas e ela tem que mexer com você. Nossa geração está sendo mexida por muitas notícias. Muitas notícias estão abalando as estruturas das pessoas. É medo, é pânico, é ansiedade, é depressão. Muita coisa está chegando e está trazendo muitas doenças para as pessoas. Vou dizer uma coisa para você, não estamos imunes a essas coisas. No mundo teremos aflições, mas uma coisa nós temos a cura. Nós temos a cura através da medicina convencional que Deus que inventou e deixou o homem descobrir. E nós temos a medicina do médico dos médicos. E a palavra dele está aqui à nossa disposição. E ele nos ama e ele quer nos curar. E através da boa notícia, hoje ele traz saúde para você e para mim, para a nossa vida nessa terra. Porque ele quer que nós vivamos abundantemente nessa vida, desfrutemos essa vida que ele nos deu. Ainda que tenhamos lutas e provas, é para desfrutar essa vida, desfrutar a família, desfrutar o trabalho, desfrutar os filhos, desfrutar lazer, entendeu? Mas o maior de todos os propósitos pelos quais nós vivemos é que nós somos chamados por Deus para sermos portadores de uma excelente notícia. Jesus está vivo, ressuscitou e vai voltar para buscar os seus filhos. E se você crer nisso, você pode se tornar um filho de Deus e você vai morar com Jesus um dia. Essa é a maior de todas as notícias que eu tenho para te dar hoje. No versículo 5, vamos lá. Paulo ele diz assim: por meio dele quem? Jesus, e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. Olha só, olha que interessante. Paulo está falando de obediência que vem pela fé. Ele não está falando de obediência que vem pelo medo, nem de obediência que vem por conveniência, nem por oportunidade. Ele está falando de obediência que vem pela fé. Muitas vezes eu ouvi uma frase assim: olha, na escola é A, B, C. Aqui é O, B, D, C. Tipo assim, você tem que obedecer e acabou e não deve questionar. Eu fico pensando, essa frase não faz muito sentido, porque nem toda obediência é uma obediência
ao Espírito Santo. Porque existe obediência que é pela fé, conforme Romanos capítulo 1, versículo 5, mas existe obediência por conveniência para ganhar alguma coisa. Nem toda obediência vem do Espírito Santo. Ficou claro agora? Ou você obedece pela fé, ou você obedece pelo medo, ou você obedece por conveniência, por oportunidade de ganhar alguma vantagem. Qual é o melhor tipo de obediência, biblicamente falando? É a obediência que vem pela fé. Sem falar da obediência pelo legalismo. Faça isso, que você recebe isso. Siga essa cartilha, será premiado com isso. Cumpra todos os requisitos que nós temos aqui na crença da nossa, na confissão, na circular, no memorando, nas regras que nós criamos aqui para nosso grupo, para a visão que nós temos aqui como igreja. Siga isso aqui e você vai ser promovido. A líder, a diácono, a presbítero, a pastor, o que quer que seja. E não entende que ela tem que obedecer pela fé, por amor ao Evangelho, e aquilo que Deus tem para fazer na vida dela, não tem homem e não tem diabo que vai impedir. E ela não precisa bajular, nem se submeter a caprichos, nem criar deuses falsos na vida dela para fazer determinados serviços ou determinadas atitudes para Deus. Aí se aplica aquele texto. É melhor servir a Deus do que servir aos caprichos, aos interesses dos homens. Se vem do Espírito Santo, ok, obediência pela fé. Se não é do Espírito Santo, como agir? Discernimento de espírito. Olha, pastor, com todo respeito, liderança, com todo respeito, vamos conversar? Isso não provém do Espírito Santo. Não, por quê? Aqui, ó, as escrituras dizem assim. Lembra dos bereanos que chegavam para Paulo? Peraí, vamos ver se esse camarada Paulo, hein? Imagina eu e você. Esse cara tá pregando realmente o que está escrito nas escrituras. Tá pregando direitinho, é isso mesmo. Confere. Cadê? Não tem mais hoje não, bereano? Aqueles que conferem? Porque o líder falou, eu pulo de cabeça. De jeito nenhum. Não. Por isso, você tem que entender. A obediência, ela tem que ser pela fé. Senão você vai obedecer por medo, por legalismo, por interesse ou por conveniência. E aí você já está fora do Evangelho. E aí o negócio complicou. E eu vou te dizer uma coisa, muita gente obedece pela motivação errada e fica frustrado quando não recebe aquilo que esperava. Quer um exemplo bíblico? O filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Ele era um obediente, estava dentro de casa com o pai, né? Mas era aquele obediente legalista e cobrador e frustrado. Poxa pai, estou aqui obedecendo sempre ao Senhor. Esse cara aí saiu, foi embora, gastou tudo. Eu sou um cara exemplar. Estou obedecendo aqui. Poxa, estou perdendo tempo fazendo um tempão aqui, me dedicando, gastando minha vida, meu tempo, meu dinheiro. Estou cuidando aqui da tua vontade. Poxa, pai. Obediente e legalista, frustrado. Por que ele é frustrado? Porque ele não está satisfeito com o que ele tem. E o que ele tem? O pai. Só o pai para os frustrados não é suficiente. Para os frustrados, o pai não é suficiente. Para o arrependido, ele queria voltar para a casa do pai. Ele sentiu saudade, verdade, da comida do pai. Mas também ele sentiu saudade do pai, né? E o pai fez o que com ele? Recebeu ele de volta, recebeu de braços abertos. Porque Deus está fazendo isso até hoje. Deus está tratando frustrados para que eles saiam desse lugar de frustração e entendam que o Pai é suficiente. E está tratando os desviados para que voltem para o Pai e entendam também que não tem riqueza nenhuma, não tem mulher, não tem nada que seja mais importante do que o Pai. Então é isso. O filho que ficou em casa era um ressentido frustrado, que obedeceu achando que ia, por legalismo, receber um monte de coisa e não recebeu, porque na verdade ele nunca entendeu que o que bastava na vida dele era o Pai, porque tudo que ele precisasse, o Pai daria a ele. E é isso que nós, a Igreja de Roma, precisava entender e nós, Igreja Brasileira, precisamos entender. O Pai nos basta, o Pai Celestial nos basta. Todas as outras coisas Ele nos dá. Se nós somos filhos de Deus, Ele nos dá. Essa é a boa notícia que o mundo precisa abraçar e entender. Mas por isso que Paulo está dizendo para a igreja de Roma, vocês precisam de Jesus.
Vocês precisam entender o Evangelho e ser uma igreja saudável, porque o mundo precisa de gente, de portadores do Evangelho saudável que vai salvar todo aquele que crer na palavra de Deus. Paulo não foi chamado para ser obediente por medo, nem por legalismo, nem para ganhar alguma vantagem com o Evangelho, de jeito nenhum. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo sem glamour, tá? Pela fé. Obediência pela fé e pelo amor à mensagem do reino de Deus. Sabe, uma fé de verdade produz uma obediência de verdade. Já uma fé meia-boca produz uma obediência meia-boca. No versículo 7, Paulo diz: vocês também foram chamados para serem doulos, escravos desta boa notícia. Vocês foram chamados para pertencer a Cristo, para viver em santidade. Chamado aqui é propósito. Nós, a Igreja de Deus, precisamos viver em santidade. Não é santidade meia-boca, não é santidade quando eu quero, não é santidade só para mostrar uma aparência para as pessoas, é uma vida de santidade, uma vida íntegra. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio, aqui sozinho, quieto, eu e Deus. Sabe aonde é que Deus vai ver a sua santidade de verdade? Quando você estiver sozinho dentro do seu quarto, sozinho ali na frente do seu computador, sozinho ali no banheiro, entendeu? Sozinho na sua casa. Deus vai ver se você vive em santidade ali. Só Deus não, tá? O diabo também vai ver, porque ele anda ao derredor tentando tragar como leão, destruir como leão aqueles que estão aí, todos nós. Mas graças a Deus, Deus tem nos protegido, entendeu? Ser santo na frente das pessoas é muito fácil. Mostrar que é santo, oba, oba, pula, pula, bate, 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 é muito lindo. Isso é maravilhoso, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Mas santidade mesmo é desenvolvida, caráter, integridade diante de Deus é desenvolvido no secreto, para depois ir a público. Porque hipocrisia é um dos requisitos que Deus abomina e é um dos critérios que vai deixar muita gente fora do reino do céu. Então, concluindo, se a nossa obediência não for obediência de fé, a nossa santidade será uma santidade de máscara. Que Deus nos proteja para que nós não vivamos assim. Pois quem vive uma santidade de máscara, vive uma santidade falsa, uma santidade de mentira. E santidade de mentira produz obediência genérica, santidade genérica, evangelho genérico. E isso não funciona para a alma de ninguém. A nossa alma precisa de cura, de saúde espiritual, de fortalecimento espiritual, e só com santidade de verdade, vivendo a palavra de Deus de verdade, obedecendo a palavra de Deus pela fé, por amor de verdade, vivendo uma vida íntegra, reta aos olhos de Deus de verdade, dizendo: Senhor, não porei coisa má diante de ti, nem a mentira nem o engano seguirei, né? Como diz o salmista, sei que não suportará o soberbo, guarda-me em ti, ó Senhor, diz o salmista. É isso aí, é uma vida de santidade. Finalizando esse início, essa introdução e um pouco do capítulo 1 de Romanos, nós fomos chamados para sermos doulos, escravos de uma excelente notícia. E que notícia é essa? É a notícia de que Jesus Cristo, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ele pode transformar o mundo inteiro. Deus te abençoe e a gente se vê em Romanos capítulo 2. Tchau, pessoal!